Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, e todos os outros canais que aparecem por aqui, Filosofia em Movimento, canal do Sejusa, BPE, canal da Universidade Livre Pamped, você que passou zapeando e não nos conhece, inscrevam-se, façam sua inscrição, nos sigam nas redes sociais, nós estamos juntos aí, juntas e juntas nessa construção coletiva de uma espiritualidade plural. No outro vídeo, eu falei sobre este livro aqui, ó, Teologia e Literatura, de Maria Clara Bingemer, que já esteve conosco aqui. Ela tem um vídeo junto com Faustino Teixeira e Mauro Lopes, deve estar na lista aí, na playlist do Faustino, deve não estar na lista do Faustino Teixeira. E nós falamos sobre Camus. Eu expliquei para vocês que o assunto de Camus tem sido uma interlocução constante na minha vida, né? De uns tempos para cá eu comecei a literalmente topar com o assunto sobre Camus, exposição, livros, obras, enfim. Então, agora, essa parte 2, na primeira parte, para quem perdeu, só para sintonizar, deixa eu ver aqui o meu texto para eu poder dizer sobre o que a gente falou. A gente falou na parte 1, gente, peraí que é muito grande esse texto, são quase 30 páginas, né? Na parte 1, a gente falou um pouquinho sobre quem foi Camus. Aí a gente falou sobre o Deus dele, né, o Deus de Camus, né, no ateísmo dele, e agora nós vamos entrar especificamente em uma obra que, para mim, eu acho que faz bastante sentido diante disso que nós estamos vivendo, que é A Peste, né, A Peste ou A Santidade Sem Deus. Então, nós estamos vivendo esse momento de peste, né, de pandemia, não é uma peste, mas podemos até fazer essa simbologia. Então, ele vai, no A Peste, o que acontece? Os ratos é que desencadeiam uma mortal epidemia que não poupa ninguém. Na nossa pandemia, no caso da pandemia aqui da Covid, né, tem todo um histórico aí de morcego, enfim, teve tudo isso no começo, esses assuntos. Mas aí o que acontece? As mulheres, jovens, crianças, eles são derrubados por essa doença, e essa doença não escolhe vítimas. Então, o que acontece? Ele escolheu, talvez ele tenha escolhido isso, segundo a Maria Clara, por referência ao Antigo Testamento. Então, ele escreve assim: estamos todos na peste, fazendo eco a um versículo bíblico que diz: o mundo está todo inteiro mergulhado no mal, que é em João, capítulo 5, versículo 19. Nós desejamos, entretanto, nesse momento, né, considerar a peste em seu conjunto, né, para o Camus. Então, ele disse assim, segundo o Goldstein, ele tem preocupações cristãs, mas a natureza dele é pagã, conforme nós vimos lá no outro texto do Deus dele. Então, existem dois personagens, o Rie e o Tahu. Não sei se eu falei certo, porque eu não falo francês. E esses dois personagens, eles têm uma luta contra a morte e o mal presentes na criação. Uma luta contra a morte causada por uma doença e o outro luta contra a morte causada pela lei e pelas togas vermelhas. Recentemente, nós tivemos uma grande vitória aí no STF, né, com a suspeição, mas então aqui também acontece essa dialética, né? Então, para Rie, a peste é uma doença do corpo. Para Tahu, é uma doença da alma. Então, os dois homens não creem em Deus. E a luta contra a peste não faz com que nenhum nem outro seja feliz. Ao contrário, Tahu e Rie não param nunca de lutar com todas as suas forças, né? E Tahu, não sei como é que se lê, ele entrega e desiste, porque como sua mãe, ele se decepciona no mundo. E Rie diz que tem que ser cego ou covarde para se resignar à peste. Ele é um homem que tem muitos sentimentos de lealdade, valores pessoais, e que se recusará até a morte a amar essa criação onde as crianças são torturadas. Então, vejam aí um princípio, né, bastante cristão. Ele vai lutar contra a peste ao lado de vítimas e contra alguém que se crê no direito de punir o outro com a morte, mas não crê em Deus. E Rie, por sua vez, vai lutar contra a ordem no mundo, contra a morte. Tahu
quer ser reconhecido e ser um santo, quer ser alguém inocente que pratica a justiça e encontra a sua paz. E Rie é um realista, ele não encontra a resposta, mas seu dever como homem, ele está fazendo ali. Ele não busca um sentido superior, uma transcendência para aquilo. Ele não crê que isso exista, ele não busca explicação, ele aceita a ordem do mundo. Só que ele aceita nesta ordem do mundo essa dicotomia do bem e do mal. Ele pode até, em determinado momento, se revoltar e encontrar um sentido aí dentro, um sentido da vida que está nessa revolta, inclusive. Então, Camus coloca face a face o Rie, o Rambert, o Tarrou e o Kahn. Todos são conscientemente ateus nesse livro. Mas, do outro lado, está o padre Peneleu. Eu acho que é assim também que ele... Quem souber minha fala, tá, gente? Panelaux se escreve. Que é um sacerdote católico. Então, cada um tem a sua própria maneira de reagir ao flagelo. Enquanto o Rie, que é o protagonista e o narrador da crônica, luta com tenacidade, embora sem ilusões, contra a epidemia e renuncia até reunir-se com a esposa, que está em delicada situação de saúde fora da cidade para estar a serviço dos seus concidadãos, o homem rebelde, revoltado, ele vai encontrar isso realização. Ele não aceita o mal, ele olha a morte de frente e combate friamente sem cessar. Rie, por sua vez, ele é sensível aos afetos familiares. Da sua mãe, que vem para ajudá-lo, ele se sente apoiado, ele vai dizer, olha, a verdade é que com ela tudo parecia sempre fácil. É um homem reto, de uma honestidade puramente natural, mais profunda. Isso me lembra até um pouco das obras de Rousseau, né, com a questão desse homem reto. Ele é médico de corpos, ele se preocupa com o presente, ele amar o homem para ele é a cura do homem, não a salvação para a vida futura. Então ele vai ressaltar isso na conversa com o padre. Ele vai dizer, a salvação do homem é uma frase muito grande para mim. Eu não vou tão longe. Nós conhecemos muita gente assim, né? É sua saúde o que me interessa antes de tudo. Ele vai dizer isso. Então, por essa dimensão terrena, a gente pode dar vários tipos de solução, mas ele recusa, o Camus recusa essas soluções. E ele já não tem os gestos heróicos de um protagonista do mito de Sísifo, por exemplo. Ele afirma verdades mais nobres, por exemplo, Rambert. Rambert é o jornalista, né, a quem a peste bloqueia numa cidade. E quem quer animar para que possa reunir-se com a esposa, expõe também umas razões de abnegação com uma humildade comovedora. Ele vai dizer assim, Rambert, olha, você tem razão, né? Eu não queria nada por esse mundo desviá-lo do que você pensa fazer que é justo e que é bom. Entretanto, é preciso compreender que não se trata de heroísmo, trata-se somente de honestidade. É uma ideia que pode ser que lhe faça rir, mas o único meio de lutar contra a peste é a honestidade. Isso me lembra a fala da Betânia, né? Eu quero verdade, quero vacina, quero misericórdia. Então, ele vai dizer o seguinte, que é honestidade? Né? Disse Rambert, ficando sério de repente. Não sei o que é em geral, mas em meu caso, sei que não é mais que fazer o meu ofício. Então, veja a verdade dele. Então, ele vai ensinar o jornalista que a grandeza da alma está no presente do homem. É certo, é não amar uma criatura, mas, sobretudo, em ajudar essas criaturas. Provavelmente tem muitos médicos e pessoas de ciência que hoje pensam assim. Então, através destes personagens, ele vai fazendo uma construção de uma concepção antropológica. E, por exemplo, o que caracteriza o Rie é a capacidade de escuta, porque ele compreende o Rambert, que está torturado pelo desejo de querer ver a esposa. Ele conforta o Gran, que tem necessidade de encontrar alguém que compreenda a sua tragédia interior. Até antes da enfermidade, ele já tinha essa tragédia. Mas ele não concorda com o padre. Ele declara que a visão do padre é contrastante com a sua e que ele aceita a peste como penitência pelas culpas dos homens, ao passo que revela uma profunda, dolorosa incerteza. Então, vejam a atualidade de todos esses temas que nós temos aqui. Espera aí, gente, eu me perdi nos meus itens aqui, desculpa. Então, tudo isso, Rambert
é aquele personagem que ele vai querer motivar a solidariedade do doutor e do seu companheiro Tarro. E ele renuncia à felicidade dele, põe à nua a incerteza dos ideais de Rie, mas nenhum dos dois, ele vai dizer assim, será que vocês renunciaram à felicidade? E nenhum dos dois responde. E esse silêncio, né, que dura um tempão, faz com que ele repita essa pergunta sobre a felicidade com ainda mais força. Então, o problema que surge aqui é que, vencida a peste, e isso talvez ocorra conosco, quando nós tivermos vacina para todo mundo, que parece que vai demorar dentro desse desgoverno que nós vivemos. Então, quando vencida a peste, a vida volta à normalidade. Claro que não totalmente. Mas o que acontece? O Rie volta a pensar no amigo Tarro, que pagou com a vida a sua abnegação. Que duro deveria ser viver unicamente com o que se sabe, o que se recorda, privado do que se espera. Assim era, sem dúvida, como havia vivido Tarro, e com a consciência de como é estéril uma vida sem ilusões. Não pode haver paz sem esperança. Tarro havia vivido dilacerado e na contradição e não havia conhecido a esperança. Seria por isso que ele havia procurado a santidade e a paz no serviço aos homens? Na verdade, Rie não sabia nada. Então, vejam isso. Tarro é convertido num absurdo, um santo laico. Ele é aquele, de fato, que quer realizar a santidade no ateísmo, segundo a Maria Clara. Enquanto que Rie e Rambert são constrangidos ao dom de si mesmos, unicamente pelo sentido de solidariedade. Tarro tem a necessidade de se purificar da culpa, porque ele é filho de um advogado criminalista, ele escuta seu pai condenar um homem à morte, e depois disso ele não tem mais paz e dedica a sua própria vida contra a pena capital. Então ele combate através da ação política, mas muito em breve se dá conta de que essa também autoriza o homicídio. Deixa tudo e segue adiante sozinho, lutando contra o mal que se propaga enganosamente entre os homens. E Tarro vê na peste o símbolo de uma enfermidade mais íntima, que é cada homem, cada mulher, eu que estou pondo mulher, gente, todos, até mesmo inconscientemente, é peste para os outros, ou seja, é motivo de sofrimento. Então ele vai dizer o seguinte, olha o texto. Cheguei ao convencimento de que todos vivemos na peste e perdi a paz. Agora eu busco, tentando compreendê-los a todos e não ser inimigo mortal de ninguém. Sei unicamente que há de se fazer tudo o que seja necessário para não ser empesteado e que apenas isso pode fazer-nos esperar a paz. Então, ele decide ficar ao lado das vítimas em cada ocasião e pôr um limite ao mal. Então, se é assim, eu vou ficar lá e vou pôr. Então, sua moral é o quê? Compreensão, simpatia. São valores que nós temos dentro das mais diversas espiritualidades. Então, ele rejeita a violência, que é outra questão aqui do canal Paz e Bem. Embora praticada com objetivo altruísta, ele quer evitar a própria violência, mas ele rejeita isso. E o problema é que Tarro, ele é mais profundo ainda. Né? Ele pode se chegar a ser um santo sem Deus. Esse é o único problema concreto que admito hoje em dia, diz Camus. Então, quando nós estamos com todos esses personagens que vão se entregando sem medida à vida da peste, às questões da morte, e tudo isso vai truncando sua atividade solitária, esse Tarro, ele sofre de um heroísmo meio camusiano, né? Ele não baixa os olhos diante da morte e, na agonia, ele emerge de uma sombra discreta com a mãe do doutor, com uma criatura que lhe dá paz com a sua presença, com o seu modo de converter em menos desumana a terrível morte. E talvez seja isso que nós estamos precisando, porque existe uma profundidade em todo esse livro de comunicação mais forte, que vai nos fazendo que nós, aos poucos, por solidariedade, nós possamos nos tornando mais fortes, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo. Que por exemplo, é diferente do estrangeiro, onde imersou da banalidade da vida, mas desse profundamente diferente,
ele aceita o ser humano até sentir a necessidade dos outros, sofrer pelos outros. Aqui não. Aqui não. O próprio Gran, que eu acho que fala, ele tenta se suicidar. Então, ele se comove, né? E não faz isso pensando na irmã, por exemplo. Então, aqui os personagens são muito profundos. Então, existe um valor, né, autêntico do Camus, que é o prazer físico, o mergulho na natureza, o gozo sensual do presente, os prazeres concretos de Mersonho, o estrangeiro. Mas, apesar de tudo isso, ele não nega o próprio credo terreno. Ele se propõe a fazer coexistir o valor que tem descoberto o altruísmo, né? Ela cita aqui uma frase dele: pode haver vergonha em ser feliz sozinho. Mas a evidência de um problema que é ressaltado sobretudo pelo Rambert. Qual o motivo o empurra a defraudar voluntariamente sua felicidade a fim de fazer felizes os outros? Se houver contradição, como a gente supera isso? Então, tudo isso não é respondido com certezas. Eu vou pegar agora o livro aqui, porque eu queria chegar aqui na conclusão com vocês, gente. Espera aí, que é muito grande o texto. Então, ela vai dizer o seguinte, que existe um ateísmo espiritual de Albert Camus, e que, para ele, ele pode prescindir de Deus, mas não do homem, da comunidade humana, porque ele não compreende o sentido da existência se essa não for uma luta coletiva e solidária contra o mal e a morte, que é o que nós estamos vivenciando. Então, isso, principalmente, esse material, eu acho que principalmente se os jovens pudessem ter acesso, talvez fosse um sinal de esperança, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Com isso, eu falei de Camus. Se vocês tiverem outras dicas, outros escritores que gostariam aqui, deixem aí nos comentários, tá, gente? O bate-papo, às vezes, é muito rápido, eu não vejo todo mundo, me desculpem. Assim, eu vejo que entram, que estão lá, mas não consigo responder, até porque é um horário que normalmente já estou trabalhando, então, às vezes, não dá. Mas lembrando que o livro base foi esse aqui, Teologia e Literatura, de Maria Clara Binguelmer. Um beijo grande, se inscreva no canal, curtam os nossos vídeos, tem Caminhos do Espiritismo, gente, deixe o seu like, isso é feito coletivamente pelo Sejus. E não se esqueçam dos outros programas, Mulheres e Mitos, agora vamos ter também Corpo e Espírito, com a Fernanda Carlos Bosch, Semeando Espiritualidade, e toda a programação que você vê aí na descrição desse vídeo. Um beijo grande, gente, paz e bem.